Boa noite, né? Mais uma vez. Que Jesus nos abençoe, permaneça conosco. Eu vou falar sobre preconceito e discriminação. A gente acha que isso é de agora, mas na época de Jesus já tinha isso tudo. E no capítulo do Evangelho 16º, ele deixa assim um ensinamento muito grande a respeito do preconceito. Quando ele diz assim, em Jericó vivia um homem chamado Zaqueu. E ele conta, né, que Zaqueu era um dos principais entre os publicanos. Ele era uma criatura importante, ele tinha um cargo importante, era muito rico, era cobrador de impostos. E ele, então, era muito pequeno em estatura. E ele queria ver Jesus, ele ouviu falar de Jesus, e despertou nele, né, um interesse. Mas como ele era muito pequeno, ele ia, quando era muita gente junto com Jesus, ele não conseguia ver o mestre. O que ele fez? Ele subiu numa árvore para conseguir ver Jesus. E quando chegou o Jesus com aquela multidão, Jesus olha para a árvore e vê ele lá, sabe? Ele nunca tinha encontrado Jesus, mas Jesus, conhecedor da alma humana, né, olha para ele e diz assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me alojarei em sua casa. E ele, muito feliz, desceu logo da árvore e foi preparar, né, a casa e se preparar para receber o mestre. E ficou muito feliz. E quando Jesus chegou à presença dele, né, ele disse, Senhor, eu estou pronto para dar aos pobres metade dos meus bens. E se eu roubei alguém, né, porque quem cobrava impostos sempre ganhava, né, acho que ganhava mais. Ele diz assim, se eu roubei alguém, eu vou dar para esse alguém 4 vezes mais do que eu tirei dele. Aí Jesus disse, hoje entrou a salvação nesta casa, porque também este homem também é filho de Abraão. Olha a lição aí. Apesar dele ser uma criatura que não era muito benquista pelos judeus, né? Ele era irmão. Jesus deixou bem claro aí que ele também era um irmão. E disse assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Aí Jesus se coloca no mesmo patamar. Filho do homem. Ele era filho de Deus e do homem, ele se colocava assim. Veio salvar, né? Ele não veio salvar, a lição dele foi porque ele sentiu que Zaqueu já estava preparadinho para mudar de vida. Aí, assim, ele foi muito, muito criticado pelos que acompanharam, porque diz, como que ele vai para a casa de um malfeitor? Porque eles detestavam, né, os cobradores de impostos. Aí eles falam, como que ele vai alojar-se na casa de um homem de má vida? Os judeus, eles detestavam os impostos e quem cobrava impostos também. Então, o mestre falando isso, mostrou que para ele eram todos iguais. Não existia diferença. E quando ele entrou a salvação, porque ele sabia que ele já estava preparadinho para mudar de vida. Diz os indivíduos que diz que um indivíduo, quando atinge um bom nível de ética, ele não pensa em si mesmo. Ele começa, então, a ter uma conduta diferente. Quando ele tem ética, ele usa isso, né, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, procurando fazer nada de errado. Ele tem uma conduta conforme julga correto, demonstrando assim independência interior. E ele se liberta, ele é livre. Quando a gente começa a ter essa ética, a gente fica livre. Não fica preso nem aos costumes que a gente está desde então vivenciando. Nós nos libertamos quando a gente começa a entender o que é ética. Eu não sei se vocês já ouviram falar o que é mais... Eu já acho que eu já falei isso. O que é melhor, a ética ou a moral?
O que é mais importante? É a ética. Porque moral, o que é moral aqui é imoral em outro país. A ética não. Quem tem ética, tanto faz usa, né, aqui, do bom senso aqui e fora daqui. Pode estar no outro lado do mundo, age da mesma forma. Então aqui diz que quem tem ética se liberta dos conceitos, dos preconceitos e até de si mesmo. Então é livre para definir o bem e o mal, sem seguir fórmulas sociais. E por fim, quando não é escravo das suas crenças, diz aqui, inconscientes, porque faz constantemente o exercício do autoconhecimento. Então não começa a querer mudar o outro. Faz o autoconhecimento e começa a mudança interior, certo? Então o nosso quadro de valores, diz a lição, vivenciado nesse mundo, foi adquirido. Vamos supor, nós estamos aqui estudando o ensinamento de Jesus. A gente está adquirindo conhecimento, mas só adquirir conhecimento não tem valor nenhum. É preciso colocar em prática. Sabe? E nós vivemos essa época e da forma que está o povo, porque não tem ética, né? E está muito longe dessa realidade e também tem preconceitos. Não adianta dizer que a gente não tem, porque tem. Se a gente for ver lá no fundo, por alguma coisa, por alguma razão, tem um preconceito. E isso é lá, da raiz, de lá do nosso passado. Sabe? É herança do que nos foi ensinado, da nossa condição ainda de espíritos, nessa condição, né, não tão moralizado. Então, a gente, quando tem ética, não fica baseado na opinião do outro. A gente tem quem tem ética e quem tem esse posicionamento, não importa o que o outro pensa. Se posiciona, vai ser criticado, tudo isso, mas não tem medo, porque já entende o que é o bem e o que é o mal, sabe? É livre para ser exatamente, não mascarar nada, né? Não ser hipócrita, certo? Então essas pessoas que têm a coragem de tomar uma posição em qualquer situação, ela já evolui um pouquinho. Já entende o ensinamento de Jesus, já pratica, né, o ensinamento de Jesus. Olha, aqui diz, os preconceitos são as raízes da nossa infelicidade e sofrimentos neuróticos. A gente sofre por quê? Porque vem com essa ideia, né, nessas raízes. Danifica a nossa visão como uma lasca, diz, que inflama a área no nosso corpo onde se aloja. O preconceito é isso. É como aquela lasca, né, o de madeira, porque aí inflama, fica muito e dói, né? E o que dói em nós é a nossa conduta que a gente, lá do nosso passado. Por isso o nosso sofrimento. É herança do primarismo egóico do ser humano, quando somente almejava todos os frutos da alegria e da felicidade para si. Então a gente lutava. Isso aí é egoísmo, não é? É o ego, não é? É o se sentir superior, melhor que o outro. Isso é preconceito. E quem tem preconceito vai dividindo as criaturas e a gente vê uma criatura bem posta na vida, com um cargo, né, ou com um bom estudo, então analisa a criatura daquela forma, mas não sabe o interior dela. E diferencia ela daquele que anda na rua, que às vezes não tem nem o que comer, não tem o que vestir. E a gente valoriza o quê? Aquele, tem conhecimento, tem cultura, tem dinheiro, mas a gente não sabe o que o outro traz em si. Pode ter muito mais cultura lá do passado do que esse que agora está começando. Mas a nossa visão é valorizando esse aqui. Não é assim que funciona? Se vier alguém na nossa casa, a gente confia no bem vestido ou no mal vestido? E às vezes aquele mal vestido é muito melhor do que o outro, não é? É gerador
O preconceito é gerador de conflitos nos quais predomina a impiedade e vai destruindo através do quê? Das guerras, né? Dos povos, vai separando nações, vai devorando, né? Pela volúpia, pela loucura, vai massacrando as pessoas, desvalorizando. Tudo isso é preconceito, dividindo as pessoas, classificando-as sob padrões que marcam, que selam, como eu falei, né? Uns são melhores que os outros, aquele é de sangue azul, sabe? No reino, né, a rainha, isso tudo está caindo por terra, porque na realidade ninguém tem sangue azul. E a nobreza não é a nobreza de estado, é a nobreza da alma, não é? Então a gente tem que começar então a analisar tudo isso, o nosso preconceito, um pré-julgamento antes de conhecer a criatura e saber o histórico dela. Então Jesus deixa muito claro isso, quando ele vai passar a noite na casa de um homem, como eles diziam, e quem andava com Jesus também tinha preconceito. E eles brigavam entre eles. Eles tinham ciúme do mestre, certo? Eles achavam que eles tinham privilégio por ser um companheiro de Jesus, e não era bem isso. Porque Jesus quis deixar ali uma lição muito certa, né? Então a gente tem preconceito de tudo. É preciso cuidar muito, isso diz a lição, né? Sangue azul, não existe sangue azul. Felizmente, diz a lição, à medida que o DNA vai sendo decodificado, a documentação científica destrói a ilusão do sangue azul. Do ser ariano. Olha o que aconteceu na Alemanha, porque que eles queriam uma raça pura. Não é? O Hitler não fez isso? Queria a raça pura, e matava todo, mandava matar, o que ele massacrou aquele povo. Aí a gente diz assim, mas o Espiritismo explica que aquele povo tinha que passar por isso. Será? Será que o Espiritismo é assim? Tem que passar por isso porque fez isso? Não. A gente sabe que não. Dependendo da conduta de cada um, pode amenizar, não é assim que funciona? A nossa carga pode ser amenizada. Senão a gente entra naquele, fez isso, vai ter que pagar por isso. Não é assim. É bem diferente. Então o preconceito científico também está mudando, né? Diz assim, o preconceito científico igualmente constitui degradante estágio do pensamento que se arroja soberano no julgamento das ideias novas e rejeita todas aquelas que desconhece. Quando acontece alguma coisa nova, a gente não fica assim? Não. Vamos pegar no Espiritismo, não sei, eu já ouvi dizer assim, e em muitas casas está acontecendo isso. Está ficando assim, o ensinamento de Jesus em terceiro plano. Claro que tem que ter normas, tem que ter tudo isso, tem que ter para o bom andamento. Mas o que Jesus ensinou? Tem casas aí, não vou citar nome, que é assim, só atende a pessoa se tiver um grupo ali público. E se a pessoa chega com problema, não pode atender, você volta outra hora. E se o problema for muito sério? E aonde fica o ensinamento de Jesus? Que diz, amai o teu próximo, acolher, não é? Vai abraçar aquele que precisa, dar acolhimento, atende. Então está se levando muito a sério normas, tem que ser assim, e se engessando um ensinamento, que não é isso. Não está acontecendo isso? O Haroldo não diz que o maior, eu já vi o Divaldo também falar isso, o maior inimigo do espiritismo é o espírita. Que está fazendo, tem que ser assim, não tem, Jesus não tinha nada disso. Ele não deixou religião, ele deixou ensinamento. Precisou, acolha, abrace, ouça. A pessoa que chega desesperada, nós atendemos uma pessoa um dia, que alguém disse assim, não pode atender, porque é fora de hora. Eu disse, pode sim, e eu vou atender. E fui eu e uma companheira, uma senhorinha,
E ela veio chorando, ela, a filha e uma sobrinha, desesperada, chorando. Aí eu abracei também, não pode tocar, não pode abraçar, mas eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer, né? O que o coração pede. Abracei e disse para ela, perguntei o nome, o que está acontecendo? Ela disse assim, meu filho morreu. E ele estava em casa, ele era alcoólatra, e eu dei um passe nele, acabei de dar o passe e ele desencarnou. E agora, como que ele fica? Ele é um alcoólatra, ele é um suicida. Eu disse, espera um pouquinho. Como era? Qual a conduta dele? Ele era muito bom, ele tinha um coração. Falei, então não é assim. Tá, tudo tem um peso e uma medida. Não fica pensando que ele vai para o vale do suicida, que ele vai... Nada disso. Ela falou, não é assim. Eu falei, claro que não. A misericórdia de Deus é muito grande, sabe? E aí ela foi, me abraçou, acalmou e foi embora. Depois eu soube, ele morreu. Quando o IML foi buscar ele e levou, ela foi no centro, antes do velório, para buscar força. E se a gente fala para essa criatura, volta depois, como que ela fica? É preciso então pensar um pouquinho nisso. Claro que é necessário toda essa, né, tem que ter normas, tem que ter por bom andamento, mas tem que ter, acima de tudo, o coração. E aí eu fico com uma companheira, a Cleide, não sei se vocês conheceram a Cleide, ela disse, na dúvida, fica com Jesus, é o melhor caminho. Então é isso, o preconceito atormenta também as criaturas que têm preconceito, são criaturas atormentadas. Jesus experimentou preconceito. Ao demonstrar a sua superioridade moral, intelectual, religiosa, que mais os perturbava, levando a trama covarde, né, que acabou na crucificação. Ele sofreu preconceito. Outros sofreram também. Newton, Copérnico, Galileu, Sócrates, são alguns. Sofreram preconceito, porque falaram que não concordava com o que eles, com a história, com tudo, foram contra as ideias antigas. E eles estavam certos, porque tudo muda. Não está mudando tudo? A gente não pode ficar preso no que foi dito há mais de 100 anos. Kardec trouxe, né, através dos médios, dos espíritos que se manifestavam, um ensinamento, mas é preciso tirar desse ensinamento o que realmente significa tudo isso. Não levar ao pé da letra. Raciocínio lógico. Raciocinar, sabe? Porque as coisas estão mudando. A gente não está parado lá há mais de 100 anos, não. Claro que ninguém vai fugir da base, isso não é para fugir mesmo. Mas o que eles quiseram nos ensinar na época? Que é o ensinamento de Jesus, que também foi tudo modificado. Outros que foram, olha, João Rus, Jerônimo de Praga, Martinho Lutero, né, Martinho Lutero, também pagaram o tributo da inclemência nas perseguições pelos preconceitos religiosos. Os dois primeiros, né, que diz aí, pagaram com a vida. Por quê? Porque não aceitaram os ensinamentos e se manifestaram na opinião deles, com tudo aquilo que era falado, né? Mais recente, o Gandhi sofreu preconceito. O Gandhi, ele lutou pelo quê? Ele era pacífico. Ele lutava pela não violência. Ele libertou um povo dos ingleses, né, que eram escravos, né, os indianos eram escravos dos ingleses, e foi perseguido porque ele pregava a paz e a não violência. Ele ensinava isso. E quantas vezes ele foi preso e foi massacrado? E nunca se rebelou. Sempre se manteve e não era espírita. E não tinha, não sei que religião ele tinha, vocês sabem? Acho que nem religião tinha. Ele não era. Ele era uma criatura que pensava daquela forma. E se posicionou dentro do pensamento que ele tinha. Da paz. Martin Luther King experimentou também as mais rudes humilhações por desejar romper com o preconceito de cor, de raça do seu povo, na sua própria pátria.
também morreu, foi matado, né? Porque por um louco, um adversário, um fanático. E o que a gente vê hoje? É tanto preconceito, é preconceito na política, né? Preconceito de raça, é preconceito de cor. E o mundo está uma bagunça, por quê? Se Jesus nos demonstrou ali, somos todos iguais, filhos do mesmo Pai. Então a gente tem que ter muito cuidado. Aqui diz, os bolsões do preconceito de várias ordens ainda permanecem na sociedade moderna, defensoras da liberdade democrática, nas quais se banqueteiam com os triunfadores cruéis nos campos de guerra, onde vítimas incontáveis foram dilaceradas e mortas, e ainda são. Olha a guerra aí. É puro preconceito, não é? Sem o respeito com a criatura, da forma que ela é, do que ela pensa. Jesus demonstrou ser plenamente desprovido de qualquer influência quanto aos seus sentimentos e sentidos de vida, demonstrando isso em várias ocorrências de seu missianato terreno. Quando ele foi para a casa de Zaqueu, ele diz que ele separou a criatura, que estava já pronta, do que ele fazia. Certo? Ele defendeu Madalena, ele não pensou, ela era uma prostituta, não. Ele viu a criatura. Separou, né, a atitude. E o que a gente faz hoje? Se uma criatura não tem uma boa atitude, a gente não separa. Pode até gostar dela. Ah, mas ela ajuda não de acordo com o que eu penso, então eu vou deixá-la de lado. Tem que aprender a separar, como ele fez. E ele fazia isso, ele separando o ser da atitude. Ao visitar a casa de Zaqueu, não deu a mínima importância aos murmúrios maledicentes da criatura de estrutura psicológica infantil, pois sabia caminhar separando para si mesmo a criatura da atitude dela. Ele valorizava o ser, certo? Jesus veio para os doentes que têm a coragem de reconhecer tais como doentes. Nós somos doentes. Nós ainda somos doentes. E ele veio para nos ensinar que a melhor maneira da cura é raciocínio lógico, usar o coração, né? Colocar em prática o que ele ensinou e começar a matar aquele homem velho que vem, né, dessa herança lá do passado, para deixar nascer o homem novo. Então, ele fazendo isso, ele separou tudo, né? Separou a criatura do que ela fazia. Zaqueu, vencendo os próprios conceitos impróprios do chefe dos publicanos, derrubou as barreiras do personalismo e rendeu-se à mensagem da Boa Nova. Imagina se Jesus falasse, não quero saber. Ele não ia. Jesus estaria contra o que ensinou e ele não ia se render. Ele ali matou o homem velho para renascer o homem novo. A fraternidade e a compreensão dos direitos humanos para todos representa significativo passo para o desenvolvimento moral, intelectual do ser humano. Qualquer tipo de preconceito de julgamento prévio e condenação sem justificativa traduz o atraso ético, moral e espiritual em que estamos. Nós ainda estamos nessa condição porque ainda trazemos essa herança. O ser humano, no entanto, sai lentamente do primarismo e avança para faixas nobres do conhecimento e da emoção, nas quais não remanescem o egoísmo, a soberba e o crime, de cuja união surge o preconceito. Símbolo do amor sem limites, Jesus rompeu com todos os preconceitos de raça, de crença, preconceito política, né, de ideologia, contra a mulher,
contra as minorias e instaurou na terra o período da verdadeira união de almas, que lentamente se vai realizando entre os seres humanos. Nossos preconceitos são entraves do nosso progresso espiritual. Jesus desconsiderou o juízo negativo dos judeus, que tinha Zaqueu apenas como um publicano e pecador, e disse que o mesmo também era filho de Abraão, e que ele, Jesus, viera buscar e salvar quem estava perdido. Há de se ponderar sobre o modo de fazer, considerando com sentimento a glória de ser útil ao próximo, tendo em vista o exemplo da humildade do Divino Mestre, pelo que bem escreve Paulo em sua carta aos Filipenses. E Paulo diz assim: busquemos o mesmo sentimento de Jesus, que não se considerou Deus, mas Filho de Deus e Filho do homem, e como tal se identificou como servo. E acrescentamos, ao contrário dos poderosos das religiões sociais, que surgiram